O Brasil está sob ataque! E não é uma metáfora, é um fato brutal. Um cerco silencioso que se fecha sobre a espinha dorsal de nossa nação, as Forças Armadas. A caminhada do nosso bravo e jovem líder, Nicolas Ferreira, não foi apenas um ato de coragem cívica. Uma epopeia de 240 quilômetros pela liberdade e pela anistia dos patriotas injustamente condenados. Foi o estopim, a gota d'água, o ponto de ignição que revelou a fúria da esquerda e de seus tentáculos judiciais contra todo e qualquer vestígio de patriotismo organizado neste país. O sistema, acuado pela força do povo que marchou desafiando a chuva, o raio e a intimidação, agora responde com o que sabe fazer de melhor, a perseguição. Os quartéis estão em polvorosa, não por insubordinação, mas por lealdade ao juramento feito à bandeira. O que vemos agora, horas após a demonstração épica de força da direita, não são meras investigações, são purgas. São caçadas seletivas e políticas visando desmoralizar, acovardar e decapitar a liderança militar que ousa sequer pensar em Constituição e em soberania, enquanto o atual desgoverno entrega o país à ideologia e ao caos. A liberdade de expressão do povo nas ruas gerou a censura e a prisão dentro dos muros dos quartéis. Esta é a equação macabra do atual regime e o povo precisa entender a profundidade deste abismo. Juan, a caminhada e a perseguição velada, mais firme, didática, mas ainda com indignação. A caminhada, que se encerrou com um ato político monumental em Brasília, onde Nicolas Ferreira, em um discurso histórico, convocou a nação à resistência pacífica e à defesa dos valores cristãos. Gerou uma resposta imediata e coordenada do aparelho estatal. Lembrem-se, o governo federal, em um ato de púnica intimidação, cercou o Planalto antes mesmo da chegada dos patriotas. Isso não é reação democrática, é medo! É a tentativa de criar uma barreira física e psicológica entre o povo e o coração do poder, temendo que a voz das ruas ecoasse alto demais. E o que aconteceu depois? O Judiciário, em uma decisão que viola a Constituição em seu artigo mais fundamental, tentou coibir manifestações no entorno da Papuda, citando explicitamente a caminhada liderada pelo nosso deputado. Isso, meus amigos, é a prova cabal de que a narrativa da direita atinge o nervo exposto da oligarquia que governa este país. Mas a covardia não parou na censura das ruas, ela invadiu os alojamentos. As notícias de detenções, de busca e apreensão contra militares, incluindo a prisão de um general da reserva e outros. Oficiais da Ativa Menos que supostamente estariam envolvidos em planos golpistas surgiram em um timing que é, no mínimo, suspeito e, no máximo, uma estratégia calculada de retaliação política. A mensagem é clara: ouse apoiar a direita, ouse questionar a legitimidade de quem está no poder, ouse demonstrar patriotismo fora dos limites impostos pelo novo normal progressista. E você será taxado de terrorista, de golpista, de inimigo da República. Eles estão usando o manto da justiça para executar uma vingança ideológica contra quem veste a farda com honra. O que o governo de turno está fazendo é usar o 8 de janeiro como um chicote perpétuo, lembrando a cada general, a cada coronel, que eles têm uma responsabilidade política que pode, a qualquer momento, se transformar em cadeia e desonra se ousarem levantar a cabeça. Essa não é uma luta contra o Lula, é uma luta pelo espírito da nação e o exército. A Marinha e a Aeronáutica são o escudo que eles tentam quebrar. A fala oficial e a verdade oculta. Tonalidade de análise, quase sussurrando segredos, mas com volume alto. E qual foi a resposta da cúpula militar? Notas oficiais que, embora reafirmem o direito constitucional à manifestação, são rápidas em se distanciar de qualquer discurso de fraude nas urnas ou de intervenção. Temos que ler nas entrelinhas, meus amigos. Esta é a fala do aparelho burocrático.
pressionado, vigiado, com o dedo gordo do atual governo e seus aliados na garganta da hierarquia. A direita não está mais pedindo intervenção militar, porque a nossa força está na mobilização popular, na justiça divina e na nossa capacidade de ir para a rua. Mas o sistema sabe que o patriotismo ainda vive nos corações dos soldados. A nota, que deveria ser um endosso à liberdade do povo que Nicklas representou, torna-se um gesto de submissão forçada para evitar que a perseguição se alastre de forma ainda mais violenta. O povo, o verdadeiro povo que marchou, que enfrentou a tempestade, sim, enfrentamos até a fúria da natureza. Com o raio que feriu dezenas de nossos irmãos de luta em Brasília, menos esse povo pede por justiça e por liberdade plena. E quando um general da reserva, um homem que dedicou a vida à pátria, é preso sob acusações que a narrativa da esquerda martela dia após dia, a instituição, como um todo, sente o golpe. A prisão não é apenas de um indivíduo. É um aviso a todos os demais. É a tentativa de incutir o medo, de congelar o patriotismo em uma posição de si eterno, enquanto o desgoverno opera sua agenda de destruição dos valores e da economia. Eles querem um exército mudo, de papel, que apenas assista o desmonte da nação sem reagir, sem sequer expressar a dor de ver a nossa bandeira ser desrespeitada. Não podemos permitir que o legado de bravura e lealdade das Forças Armadas seja manchado e neutralizado por um governo que teme a própria sombra do patriotismo. A prisão dos militares é a extensão lógica do cercamento do Planalto. É a reação histérica de um poder que se sabe frágil e impopular. Eles viram a multidão, a força de Nicklas, a garra do povo de direita que não se curva, e agora atiram onde dói mais, na honra e na lealdade dos nossos homens de farda. O que está em jogo é mais do que a liberdade individual desses militares. É a última linha de defesa da soberania nacional. O plano é claro: desmoralizar o exército perante o povo e, ao mesmo tempo, amordaçá-lo para que não cumpra sua missão constitucional de ser o poder moderador e o garantidor da lei e da ordem em momentos de crise extrema. Atingindo o clímax, o tom mais alto e apaixonado de toda a transmissão. Chegamos ao ponto de não retorno. Patriotas! A direita se manifesta na rua e o sistema responde com prisões nos quartéis. Nicklas Ferreira e a multidão que o acompanhou mostraram ao Brasil a face de um povo que não se rende. Agora, a retaliação prova que eles estão certos. O inimigo não está em países distantes. Ele está dentro de nossas fronteiras, infiltrado nas instituições, trabalhando para destruir nossa cultura, nossa fé e nossa liberdade econômica. Se os homens que juraram defender a pátria e os patriotas que marcham sob a bandeira são tratados como inimigos, isso só tem um nome: tirania. E a tirania não se combate com silêncio ou com covardia, mas com a verdade gritada aos quatro ventos e com a mobilização constante. Convocamos cada um de vocês que nos assiste, cada um que acredita nos valores conservadores, na família, na propriedade e na liberdade de expressão. Não permitam que o sacrifício de Nicklas e dos patriotas, que enfrentaram até o raio do céu e a fúria da chuva na capital, seja em vão. Não permitam que a prisão de um general e de outros militares seja o pretexto para acovardar o restante das Forças Armadas. Exijam transparência. Exijam o fim da perseguição política. Apoiem os líderes que estão na linha de frente, como Nicklas, que tem a coragem de dizer a verdade que ninguém mais pode dizer. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E a nossa vigilância deve ser a arma mais afiada contra este regime. Nosso dever é com a pátria, acima de tudo, acima de todos. Não aceitaremos a narrativa da imprensa vendida. Não aceitaremos a intimidação do judiciário militante. E não aceitaremos que o governo use a farda brasileira como instrumento de sua agenda ideológica. A luta não terminou na caminhada. Ela apenas começou nas ruas e agora se estende aos corações dos quartéis. Levantem-se, manifestem-se.
Digam aos seus líderes, aos seus amigos, aos seus vizinhos, a pátria está em perigo e a direita, unida, é a única força capaz de reverter este quadro de avanço tirânico. A liberdade vencerá! O Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!